receber eu quero a tua receber palavra a tua e a palavra tua revelação. e a tua revelação. Eu dei permissão ao Espírito Santo Eu dei permissão ao Espírito para me Santo preparar, preparar o meu coração o meu coração para a semeadura dessa manhã. para a semeadura desta manhã. Revela, Senhor, Revela, os Senhor, teus segredos, os teus segredos, a tua vontade a tua ao bondade meu coração. ao meu coração. Eu peço isso agora, Pai, Eu peço isso agora. em nome de Jesus, Em nome de Jesus. na força do Espírito Santo Na força do Espírito e na Santo. poderosa intercessão E na poderosa intercessão da Santíssima Virgem Maria. da Santíssima Virgem Maria. Amém. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia! Tudo bem com vocês? Vamos aplaudir quem nos acompanha também pelo sistema Canção Nova de Comunicação, nessa manhã de domingo. Talvez você tenha ligado a sua TV agora, sintonizado o seu rádio agora. Desde sexta-feira, aqui na Canção Nova, nós começamos um acampamento que tem o nome Preparai o Caminho do Senhor. E esse acampamento veio a partir da inspiração do tempo que nós vivemos, do tempo do Advento. Então eu vi um novo céu e uma nova terra. O primeiro céu e a primeira terra desapareceram e o mar sumiu. Depois no versículo 4 ele vai dizer: o próprio Deus estará com eles e será o Deus deles. Ele enxugará dos olhos deles todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. As coisas velhas já passaram. Aquele que estava sentado no trono disse: agora eu faço novas todas as coisas. Coloca a mão no coração e diga: o próprio Deus estará conosco e será o nosso Deus. Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Não haverá mais morte, não haverá mais tristeza, não haverá mais choro, nem dor. As coisas velhas já vão ter passado. E aquele está sentado no trono me diz: eis que eu faço novas todas as coisas. Gente, olha que maravilha que são as realidades dos fins. A gente fica com medo à toa, a gente fica apavorado à toa. É a maravilha de Deus que vai se estabelecer. Céus novos e terra nova, é libertação, é vida eterna, é sofrimento que não vai mais existir, é morte, é dor de separação que não vai mais existir. E isso precisa encher o nosso coração de alegria. A promessa do Senhor, ela é grande demais, a promessa de céus novos e terra nova. A promessa do Senhor é esplêndida, é maravilhosa. Ele promete um novo tempo, coisas novas. Ele diz que não vai existir mais sofrimento, dor, nem morte, nem lágrima. Ele vai estar conosco. Na experiência de eternidade, nós estaremos imersos, unidos ao Senhor. Essa é a maravilha que nos espera. Porém, Cristo, para ele ressuscitar, ele precisou passar por quê? Pela morte, mas pela cruz, pelo sofrimento. Ele padeceu. A gente até reza no credo sobre Pôncio Pilatos. Foi crucificado, morto e sepultado. O caminho do cristão, e aí o Papa Francisco, quando ele fez aquela missa para os cardeais, lá na Capela Sistina, ele disse: não existe cristianismo sem cruz.
Não existe cristão sem cruz. Um cristianismo sem cruz não é cristianismo. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu falei para você que começaria do final para chegar de novo no final. Porque eu começo com a boa notícia. Céus novos e terra nova é o que nos espera. A vida eterna é o que nos espera. A recompensa eterna é o que nos espera. Porém, até chegarmos lá, nesse dia, quando o Senhor voltará para estabelecer céus novos e terra nova, nós vamos passar pela caminhada do Cristo. E o Cristo passou pelo sofrimento, pela humilhação, pelo julgamento. Ele foi crucificado, depois ele ressuscitou. Esse é o caminho do cristão. Pega aí a sua Bíblia em Lucas, capítulo 21, versículo 7. O mais maravilhoso da nossa experiência cristã é que nosso Deus não nos engana. Se engana quem quer se enganar. Ele sempre revela, Ele sempre fala, Ele sempre mostra para nós antecipadamente aquilo que nós vamos viver, aquilo que nós vamos experimentar. Diga para quem está do seu lado: Deus não te engana. Diga para quem está do outro lado: Deus não te engana. Ele já disse lá em João: no mundo havereis de ter mas coragem, eu venci o mundo. Ele já nos avisou que nós teríamos tribulação. Ele falou: quem quer ser meu discípulo? Quem aqui é discípulo de Jesus? Levanta a mão e diga glória a Deus. Ele disse: quem quer ser meu discípulo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz, vem e... Um dia o Pedrão chegou para Jesus e falou: Jesus, nós estamos te seguindo, nós estamos obedecendo, nós estamos anunciando o evangelho, o que nós vamos receber? A gente quer sempre receber alguma coisa, né? Jesus falou: fica tranquilo, vocês vão ter pai, mãe, irmão, 100% com perseguição. Não enganou o Pedrão. Depois tem uma história da tradição da igreja que Pedro estava querendo fugir da perseguição de Roma, do imperador, e ele encontrou com Jesus. Tem até lá o monumento lá em Roma, e Pedro fugindo de Roma, e Jesus para ali naquele lugar e fala: covardes, está indo para onde? Não é covarde não. Você está indo para onde? E Jesus fala: eu estou indo morrer no seu lugar de novo. Aí Pedro volta e derrama o sangue dele lá em Roma, é crucificado de cabeça para baixo. Deus não engana a gente. E veja aí no capítulo 21. Parece aterrorizante, mas não é, fica tranquilo. Versículo 7. Aí eles perguntaram, Jesus estava falando para eles da destruição do templo, que aconteceu no ano 70, depois de Cristo. Mestre, quando será isso? Que sinal haverá para mostrar quando é que isso vai acontecer? Jesus respondeu: tomem cuidado para que ninguém engane vocês, porque muitos vão aparecer fingindo ser eu, e dizendo: eu sou o Messias, ou já chegou o tempo. Porém não siga essa gente. Não tenham medo quando ouvirem falar de guerras e de revoluções. Diga para quem está do seu lado: não tenha medo quando você escutar falar de guerras, de revoluções, pois é preciso que essas coisas aconteçam primeiro, mas isso não quer dizer que o fim já está perto. Continua Jesus, olha só, leia e escuta aqui o padre lendo. A minha tradução é um pouco diferente da sua. Versículo 10. E continuou: uma nação vai guerrear contra outra, um país atacará o outro, em vários lugares haverá grandes terremotos de terra, tremores de terra, falta de alimentos e epidemias. Acontecerão coisas terríveis e grandes sinais serão vistos no céu. Mas antes de acontecer tudo isso, aqui que eu quero chegar, versículo 12. Mas antes de acontecer tudo isso, vocês serão presos e perseguidos. Vocês serão entregues para serem julgados nas sinagogas, e depois serão jogados na cadeia por serem meus seguidores. Quem aqui é seguidor de Cristo? Diga aí, eu quero ver. Cadê o macho aí?
e afirma. Levanta a mão quem é seguidor de Cristo. Fica com a mão levantada, eu vou ler para você. Escuta. Mas antes de acontecer tudo isso, vocês serão presos e perseguidos. Vocês serão entregues para serem julgados nas sinagogas e depois serão jogados na cadeia por serem seguidores. Está ouvindo? Por serem meus seguidores. Pode abaixar. E vocês serão levados aos reis e aos governadores para serem julgados. E isso dará oportunidade a vocês, olha que coisa espetacular, para anunciarem o evangelho. Resolvam desde já que não vão ficar preocupados antes da hora. Ouviu? Não vão ficar preocupados antes da hora, diz Jesus, com o que dirão para se defender, porque eu lhes darei palavras. Olha que coisa maravilhosa. Eu lhes darei palavras e sabedoria que os inimigos não poderão resistir nem negar. Vocês serão entregues às autoridades pelos seus próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e alguns de vocês serão mortos. Martírio. Todos odiarão vocês por serem meus seguidores, mas nem um fio de cabelo de vocês será perdido, até dos carecas. Nem um fio de cabelo de vocês será perdido. Fiquem firmes, pois assim vocês serão salvos. Balança a mão desse irmão que está aí do seu lado. Fica firme, diz Jesus, pois assim vocês serão salvos. Diga para ele, assim você será. Balança a mãozinha dele e diga, assim você será salvo. Aleluia! Se nós permanecermos firmes, nós seremos salvos. E nós queremos permanecer firmes com o Senhor. E meus queridos, nós precisamos entender que isso aqui é um combate espiritual. Isso é importante. Por isso que nós oramos antes pedindo visão espiritual, audição espiritual, compreensão, sensibilidade espiritual, para nós entendermos essas realidades. É um combate espiritual. Lá no capítulo 12, versículo 12 do Apocalipse, João vai dizer que o demônio sabe que lhe resta pouco tempo. No versículo 17 do capítulo 12, João vai dizer que ele veio perseguir aqueles que querem ser fiéis ao mandamento de Deus e aos que querem testemunhar Jesus Cristo. É um combate espiritual. Quem nos persegue é o demônio, é Satanás. Mas se nós permanecermos fiéis a Jesus Cristo, nós teremos força, nós teremos sabedoria, nós teremos palavras acertadas para combater o nosso inimigo. Veja bem, o diabo ele tentou desviar o Jesus do propósito. O diabo tentou desviar Jesus da missão que Jesus havia recebido. Desde o início, a partir do rei Herodes, ele manda matar os meninos, porque ele sabia. Depois, quando Jesus é batizado, Jesus é levado pelo Espírito Santo ao deserto e o demônio tenta desviar Jesus da vontade do Pai. E ele, durante toda a missão de Jesus, usa dos irmãos de Jesus, os irmãos que eu quero dizer, aquele povo daquela época, os judeus, os fariseus, os doutores, os sumos sacerdotes, para tentarem bloquear, neutralizar a vontade de Deus na vida de Jesus, até chegar ao cume da crucificação. Mas ali é a vitória definitiva para nós. Jesus conquista a vitória lá na cruz, ele ressuscita. Mas por que eu estou dizendo isso? O objetivo do nosso inimigo hoje é nos desviar do propósito de Jesus para a nossa vida, que é o céu. Dá um sorriso para quem está do seu lado. O propósito de Jesus para a sua vida é o céu. Diga para quem está do outro lado, o propósito de Jesus para a sua vida é o céu. Aponta o dedão para quem está assistindo de casa e diga, o propósito de Jesus para a sua vida é o céu. E eu queria que você aplaudisse o propósito de Jesus.
Eu queria dizer uma coisa importante. O martírio hoje não interessa tanto para Satanás. No momento atual não interessa tanto. O que interessa é a fé dos cristãos. No momento atual, vai chegar o tempo do martírio. Já chegou para os cristãos do Oriente Médio e alguns outros espalhados aí pelo mundo, mas na realidade atual, o grande alvo, o grande interesse do demônio é minar a fé dos cristãos, para que eles abandonem a Deus e a Jesus Cristo. E meus irmãos, eu preciso dizer uma coisa para você. Nós cristãos temos vivido e sofrido o ataque direto à nossa liberdade de expressão de fé, à nossa liberdade de opção dentro da moral e da ética que nós aprendemos, vindo da realidade judaico-cristã. Nós temos sido cada vez mais, isso tem crescido de uma maneira grande, porque o tentador, o contraditor, o caluniador, Satanás, ele quer calar a palavra, ele quer calar a voz da igreja, ele vai apresentar falsos místicos, falsos profetas, pessoas que fazem milagres diante dos nossos olhos para tentar nos desviar, para tentar nos enganar, para tentar nos tirar. O acusador dos nossos irmãos vai dizer a palavra, é o diabo. E todas as pessoas que hoje se colocam perseguidoras da igreja e dos cristãos, elas estão a serviço de quem? Do diabo. Talvez não saibam, são inocentes úteis, são usadas, mas estão a serviço daquele que persegue a Jesus Cristo e a palavra. Nós estamos chegando num tempo que está já acontecendo nas nações e em tantos outros lugares, aquilo que vai dizer a palavra de Deus do martírio de Estevão, que está lá em Atos capítulo 7. Quando Estevão começa a testemunhar, ele faz uma linda exortação e ele fala que ele está vendo o céu aberto, os anjos de Deus descendo, o Senhor sentado à direita. Vai dizer o versículo 57. Eles taparam os ouvidos e gritando bem alto, avançaram todos juntos contra Estevão. Nós estamos nesse tempo, o mundo tem tapado os ouvidos e dizendo sempre, nós não queremos ouvir essa baboseira que vocês durante muitos anos oprimiram as nações com esse obscurantismo que vocês pregam. Nós não queremos ouvir essa moralidade ultrapassada. Nós queremos implantar paradigmas novos na ética, no conceito de família. Nós queremos implantar paradigmas. O que é um modelo? Paradigma, eu já dei a tradução. O que é um paradigma? É um modelo, é um padrão. Novos paradigmas. Isso tem sido disseminado. Isso tem sido propagado dentro da realidade da ética, dentro da realidade da família. O nosso inimigo tem usado. E aí eu preciso falar uma palavrinha importante. A iniquidade tem se institucionalizado nos nossos governos. A começar das Nações Unidas. Dentro desse novo paradigma de ética, dentro desse novo paradigma de família, dentro desse novo paradigma de direitos humanos, o mal tem ficado institucionalizado. A iniquidade tem se institucionalizado. É claro, é real. E ai daqueles que se colocam contra, serão perseguidos. Jesus já disse a mim e a você, se perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Diga para quem está do seu lado, se perseguiram Jesus, imagina nós. Jesus já avisou. Porém Jesus disse, Mateus 5,11, bem-aventurados quando fordes perseguidos por causa de mim. Felizes quando vocês forem perseguidos por causa de mim, porque será grande a vossa recompensa no reino dos céus. Não, e aí eu preciso dizer, dentro dessa realidade dos novos paradigmas,
ético, familiar. Quando você escutar isso, você entenda essa pregação que o padre está dizendo, porque você vai ouvir isso nos noticiários, você vai ouvir isso em discursos políticos, você vai ouvir isso em discursos nas Nações Unidas. É um novo paradigma ético, é um novo paradigma de família, é um novo paradigma moral. Mudou, é um novo padrão, é um novo modelo. Nós precisamos estar atentos a isso. E algo muito importante que nós temos que estar atentos. Eles têm usado a linguagem como um grande instrumento. Se você for estudar a neurolinguística, você vai entender. Eles têm mudado os termos. Por exemplo, quando você ouve um discurso de um político que está à frente de alguma dessas comissões, e ele fala de paternidade responsável, não pense na paternidade responsável como doutrina da igreja. A paternidade responsável dentro da realidade do novo paradigma familiar é o direito ao aborto, é o direito à manipulação embrionária, é o direito à contracepção, é o direito do controle da natalidade. Entenda quando eles usam essa linguagem. E isso é tão importante que você precisa entender algo. Quem aqui é católico, diga aleluia. Olha como que a igreja está atenta. A igreja, ela, no Pontifício Conselho para a Família, ela editou um lexicon, que é um livro de resumo, de conteúdo, de definição, um léxico de termos ambíguos e discutidos sobre a família, sobre a vida e sobre as questões éticas. O Vaticano, só que o Vaticano tem que mudar sempre, tem que atualizar, porque eles vão mudando a linguagem, porque eles querem pegar a gente, eles querem pegar as nações. Até mesmo um político católico evangélico que está lá no Senado, na Câmara, no Congresso Nacional, defendendo a vida, a família, ele tem que ficar muito atento quando está lá em algum documento a palavrinha paternidade responsável, coisas relacionadas aos direitos da mulher, direitos humanos, direito da família. Ele tem que ficar atento, porque o conceito que está sendo imposto, vindo de cima para baixo para as nações, a partir dos direitos humanos lá das Nações Unidas, é diferente daquilo que nós entendemos como direitos humanos. E nós precisamos estar atentos, porque a perseguição, ela vai vir a partir daí, a partir do momento que nós nos opusermos a isso. A partir do momento que nós tivermos coragem de, na sociedade, onde nós estivermos inseridos, nós dizermos: não, eu estou com a igreja. Eu estou do lado da igreja. Eu estou com o conceito da igreja. Diga comigo: Senhor, não me deixa desviar. Não permita que eu ceda à pressão que é feita por aí contra a verdade, contra a vida, contra as leis divinas impressas no coração do homem, da humanidade. Não permita que eu me desvie, que eu amoleça, que eu dê espaço, mas me faça fiel, Senhor. Eu preciso ser fiel, Senhor. Me ajuda a ser fiel, Senhor, até o fim. Pega o Salmo 2, volta lá na sua Bíblia. Isso está profetizado num salmo messiânico, lá do início. Salmo 2. Amém? Porque as nações pagãs planejam revolta. Porque os povos fazem planos tão tolos. Os seus reis se preparam e os seus governantes fazem planos contra Deus, o Senhor. E o rei que ele escolheu. Quem é o rei que o Senhor escolheu? Jesus. Os seus reis
os seus governantes se preparam e fazem planos contra Deus. É clara, a palavra é clara, planos, projetos, leis contra Deus. O Papa Bento XVI, no seu magistério petrino, ele ensinou algo muito importante para nós: valores inegociáveis. E ele, ao defender os valores inegociáveis, ele não estava defendendo conceitos religiosos, mas sim, dentro do ato criador de Deus, Deus colocou uma lei natural no coração do homem. E o Papa Bento XVI, ele vai dizer dos valores inegociáveis. Essa lei que Deus, o Criador, é uma lei natural colocada em nós. O primeiro valor inegociável: a defesa da vida desde a concepção até a sua morte natural. O Papa Bento dizia: a tutela da vida em todas as suas fases. Ou seja, a lei natural, ela condena a descriminalização do aborto, da eutanásia, do uso arbitrário da manipulação genética da vida humana. A lei natural não permite isso. E é direitos humanos. E é planejamento de paternidade responsável, segundo o novo paradigma ético, o novo paradigma familiar, o novo paradigma sobre os direitos humanos. O segundo valor inegociável: a integridade da família tal como ela é idealizada por Deus. Ou seja, como a união entre um homem e uma mulher. A lei natural diz que, Gênesis, o homem deixará o pai e a mãe, se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Isso é lei natural. Está intrínseco, está dentro do coração. E nós temos que entender, essa perseguição que cada vez mais cresce no mundo, ela é proveniente desses conceitos, porque existe um plano, e esse plano começou lá em 1776, com a implantação da nova ordem mundial, e todos os governos e poderes institucionalizados seguem a nova ordem mundial, que tem um objetivo, que é um governo único, que é uma moeda única, que é uma economia única, que é uma religião universal, que serve para todo mundo e que não tem dogma, que não tem exigência. É para isso que caminha a nova ordem mundial. É por isso que existem 10 famílias, 10 empresas poderosas, bancos que dominam a realidade. O Jorge falou muito bem aqui de algo muito importante. Qual é o conceito que está sendo transmitido a nós por um jogo que um filho está ali vivendo e fazendo? Qual é o conceito? Porque ele repete muito para passar nas fases. O Jorge não dizia isso? Para fixar o conceito na cabeça. Por que nós, desde todo sempre, pregamos contra as novelas? Porque existe um conceito que fica martelando em cada novela. Quando eles queriam aprovar o divórcio, eles martelaram na cabeça, desde lá dos anos 70, na cabeça do povo brasileiro, o conceito para que isso fosse aprovado. Quantos aí? Nós já tivemos a Barriga de Aluguel, a novela, nós já tivemos outras novelas, e agora, se você acompanhar, você vai ver o que eles querem fazer com que nós entendamos que a realidade da homossexualidade é uma realidade de família dentro do novo paradigma. Cada novela tem um casal homossexual nela, e bonzinho, maravilhoso, é lindo, o amor. Não estou pregando contra as pessoas que têm essa tendência, não é isso. Elas são acolhidas, amadas. Deus quer alcançá-las cada vez mais com seu amor, mas eu estou dizendo de uma ideologia, de uma mudança de paradigma. Nós precisamos entender. E aí, os jovens que talvez tenham assistido Jogos Vorazes, o conceito do filme, a manipulação midiática na vida a capital que manipula os distritos pela televisão e pelos jogos, pão e circo.
diversão. Mas, padre, a novela para mim, ela é uma distração, porque eu vivo uma vida tão estressada. É distração, né? Mas para eles não é distração, para eles é manipulação de conceitos. Nós não estamos contra que ninguém, nós estamos contra a iniquidade que está sendo institucionalizada. Os conceitos da moral e da ética que estão sendo destruídos. Nós não estamos contra pessoas, nós estamos contra o nosso inimigo comum, que é Satanás, e que usa dessas instituições para nos manipular. É só isso, meus irmãos. É só isso, minhas irmãs. Quem como eu gostava dos gibis da Marvel, agora a minha geração foi formada no gibi, a nova geração está formada nos filmes. Os defensores da galáxia, como é que é mesmo? Os guardiões da galáxia. O que eles querem imprimir na nossa cabeça? Que nós necessitamos de um governo único, de uma polícia única, de agentes da SHIELD único, que vão, eles têm a capacidade. Quem assistiu o Capitão América 2? O que mostrou lá? Aquelas naves preparadas para neutralizar aqueles que não estavam dentro do sistema deles. Isso é conceito. E se você tem discernimento espiritual, você entende o que eles estão querendo fazer. Em novembro foi enviado para o Congresso. E aí é bom a gente entender que tem atalaias, vigias, que estão vigiando os 4 cantos da terra para entender aonde eles estão querendo nos levar. O Congresso americano recebeu uma proposta de uma aprovação, onde o FBI vai ter liberdade para entrar em todos os computadores do mundo inteiro, porque eles vão se tornar a agência de investigação mundial. Tá lá. Se eles aprovarem, pronto. Ele vai poder entrar no seu computador, dizendo que é para a defesa do país. Quando você ouvir na Unasul, em outras reuniões desses grupos grandes, nós vamos fazer uma polícia internacional, coloca a sua barba de molho, o que eles querem é um exército mundial que domine as nações. Meu Deus, não vamos ser um povo abestalhado, que olha assim, nossa, que coisa linda, vão defender as nossas fronteiras. Vão te vigiar, meu compadre. Vão vigiar o seu computador, aquilo que você vai lá no o Jorge deu o exemplo do Facebook. Você adiciona lá a Canção Nova, aí o Facebook vai oferecer para você a Shalom. Eles têm o seu perfil, aquilo que você gosta. Esses dias eu vi um monte de coisa lá no meu Facebook, falei, estão me oferecendo. É manipulação. Quer ver a manipulação? Lembra daquela campanha maravilhosa para ajudar na pesquisa do Ela? Todo mundo jogava o balde, os famosos, o balde de gelo. Foi bom aquilo ali, mas aquilo é uma manipulação, é um teste de manipulação. Depois, sabe o que fizeram? Coloque foto no Facebook sem maquiagem. Todas as meninas colocaram. Isso se chama manipulação de massa. A gente é manipulado e não é percebido. E não percebe. Eles manipulam. Aí vai lá e posta dentro do carro, estou sem maquiagem, não sei quem. Aí vai, vira um meme na internet. Exatamente porque nós estamos sendo manipulados e não sabemos. A gente faz aquilo que eles querem que a gente faça. Segura na mão de quem está do seu lado, balança a mão dele e diga, querido, nós estamos numa luta espiritual. Entenda, a nossa luta não é contra homem de carne e sangue, não é contra o político tal, não é contra o ciclano tal, não é contra uma pessoa. Balança a mão dele. A nossa luta é contra os poderes das trevas. E os poderes das trevas muitas vezes utilizam dos homens para se implantar. Bento XVI já dizia, não há possibilidade do mal agir no mundo sem a colaboração do homem. Diga para esse irmão que está do seu lado, balança a mão dele. O diabo não pode agir no mundo. Ele não tem esse poder de agir no mundo
sem a colaboração do homem. E diga para ele, muitas vezes, os homens que estão sendo usados, as mulheres que estão sendo usadas, elas estão sendo manipuladas também. Nós precisamos orar por eles. Nós precisamos querer a salvação deles. Nós precisamos amá-los. Jesus não ensinou a amar os vossos inimigos? Fala para esse irmão. Jesus não ensinou a amar os vossos inimigos? Jesus não estava dizendo de Satanás, não. Não tenha nenhum amor para Satanás. Jesus está dizendo dos inimigos, daqueles que são usados. Orai por eles, amai. Balança a mão desse irmão. Deus conta com você, com a sua intercessão, com o seu joelho dobrado, com a sua coragem, com a sua entrega, com a sua consagração, com o seu tempo dedicado a Ele. Balança a mão desse irmão, porque daqui para frente as coisas vão se afunilar e nós cristãos seremos provados, testados, mas se nós permanecermos fiéis, diz o Senhor, nós seremos salvos. Aleluia. Vamos aplaudir esse Deus que quer nos salvar. Qual é o primeiro valor inegociável? Direito à vida. O segundo, a integridade da família. E o terceiro valor inegociável, o direito dos pais de educar os próprios filhos segundo os seus próprios princípios. O Estado não tem autoridade para educar o meu filho e a minha filha. O Estado colocou lá a lei da palmada. Isso é um sinal. Eu estava pregando, gente, nos Estados Unidos, há um tempo atrás, e tinha uns americanos na pregação. E eu percebi que depois da pregação, uma senhora chamou o coordenador do grupo. E eu falei, nossa, ela deve ter sido tocada pela pregação e tal, que maravilha. Aí acabou, eu cheguei e chamei ele, falei assim, por que aquela senhora te chamou? Ela falou, porque o cara que estava tocando violão, o filho dele estava fazendo bagunça. E ele pegou o menino e deu uma sacudida nele, falou, fica quieto. E ela falou que era para eu ir lá no tribunal, que amanhã ela ia processar o grupo de oração na minha pessoa, porque ele deu uma sacudida na criança. Porque ela era uma agente do não sei o que lá, do controle, desse controle da educação dos filhos. É para você ver o nível. Lá eles já aprovaram isso há muito tempo. Aqui nós aprovamos, acho que foi esse ano. Ele não bateu na criança. Eu não sou a favor de espancamento. Deus me livre, não é isso. Ele sacudiu o menininho e falou, fica quieto. E ela processou o grupo. Valor inegociável, o direito da educação. Se for aprovado, e não foi, graças a Deus, o kit gay, que é chamado aí no Brasil, para o Projeto Nacional de Educação, você tem direito de dizer que você não quer que seu filho estude aquilo ali. Eles vão querer obrigar. Mas você que gerou, é você que educa. A realidade é essa, meus irmãos. E aí, o ateísmo militante da nova ordem mundial vai resistir. E outra vez eles vão dizer, desses princípios inegociáveis, dessa síntese da lei natural, eles vão dizer, são princípios confessionais. E eles vão levantar a bandeira da laicidade do Estado. Já ouviu isso na televisão? O Estado é laico. Eles gostam de dizer, o Estado é laico. E a Congregação para a Doutrina da Fé vai dizer o seguinte, o apelo que muitas vezes se faz à laicidade, que deveria guiar a ação dos católicos, exige um esclarecimento, não apenas na terminologia. Olha como que a igreja é... Olha, tem muita gente que odeia a igreja aí, viu? Inclusive cristãos, mas eles não sabem o que essa igreja trabalha pela salvação da humanidade. Ela como sacramento universal de salvação. Veja só, pode aplaudir essa igreja se você quer. A Congregação para a Doutrina da Fé, e eles vão dizer, tem que
dá um esclarecimento da terminologia. A promoção, segundo a consciência do bem comum e da sociedade política, nada tem a ver com o confessionalismo ou a intolerância religiosa. Para a doutrina moral católica, a laicidade, entendida como autonomia da esfera civil e política, da religiosa e eclesiástica, mas não da moral. É um valor adquirido a moral e reconhecido pela igreja. O valor da laicidade ele é reconhecido, porém a moral, ela ultrapassa a laicidade, porque ela é algo que Deus imprimiu no coração do homem, está dizendo aqui, é um valor, e a igreja faz parte do patrimônio que a civilização já alcançou. Meus irmãos, existe um trabalho grande na Europa e em tantos outros países de destruição da cultura judaico-cristã que a Europa foi fundamentada e construída em cima. E nós vemos a degradação, nós vemos, meus irmãos, cada vez mais a violência crescer, cada vez mais a maldade crescer, exatamente porque o ser humano está cedendo a esse projeto do inimigo de nos afastar do projeto de Deus. E eu e você não podemos abrir mão da nossa fé. Nós não podemos abrir mão da pregação do juízo, da segunda vinda de Jesus. Nós, aí aqui se tem pregadores aqui, nós temos que pregar sim contra o pecado, contra a iniquidade. Nós não podemos nos calar, nós temos que anunciar a boa notícia do juízo final, que é uma responsabilidade pessoal. Eu sou responsável, você é responsável por você mesmo, pelas suas decisões. E nós não podemos relaxar. E aí eu digo para nós, Canção Nova, nós temos que cada vez mais crescer nessa pregação da radicalidade. Nós temos que ensinar a verdade sem medo, pelos quatro cantos. Foi isso que o nosso pai fundador, em 50 anos de ministério sacerdotal, nos ensinou. E nós não podemos abrir mão de uma pregação radical do Evangelho. Assim como o Evangelho é, de ensinar a verdade assim como ela é, mesmo que isso nos comprometa diante dos homens. Mas eu faço memória de Gálatas 1, quando o apóstolo Paulo vai dizer: se eu quisesse agradar a homens, eu não seria servo de Jesus Cristo. Se eu quisesse agradar a homens, eu não seria servo de Jesus Cristo, vai dizer Paulo. Leão 13, ele vai dizer, numa das suas encíclicas, ele adverte sobre duas atitudes que se repetem ciclicamente ao longo do tempo. E fica atento aqui, você pregador, você ministro de Deus. Aplacar as exigências cristãs para atrair mais pessoas. O Papa Leão XIII disse que isso é uma questão cíclica. Aliviar a pregação, pregar muito psicologismo, muita emoção e muita poesia e uma misericórdia desencarnada para acolher mais pessoas, para atrair. O Papa está dizendo, ele adverte sobre essa atitude e ele continua. A outra atitude é aplicar na igreja as normas do dissenso temporal e democrático. Silenciar, ficar quietinho, com medo da institucionalização da iniquidade, e a gente se cala, e a gente teme, e vou falar uma palavra feia, desculpa, e a gente se borra. Ai, porque Ave Maria é a nova ordem mundial. Meu irmão, minha irmã, eu sou de Jesus Cristo e preciso sê-lo até o fim. Nós podemos avançar. E diz o Papa, essas duas se unem. A primeira, que é a amenização numa pregação mais light, soft. Ela puxa a outra. A gente começa a aceitar essa democratização desse paradigma ético familiar de direitos humanos. E aí ele diz, as duas se unem, a primeira leva a segunda, e as duas unidas levam à perda da fé. Isso é um Papa. As duas unidas levam à perda da fé, ao esfriamento, a cristãos mornos, que vão ser julgados pela sua mornidão diante de Deus. O morno é aquele que diz que é, e que na verdade não é, parece Denorex.
Diz que é, mas não é. O hipócrita. Por que Jesus vai revelar a João lá com relação à igreja da Laodiceia? O quente ou frio, o morno eu vomito. Porque Laodiceia era uma igreja muito rica. Era uma cidade rica. Eles não tinham água e eles fizeram um aqueduto longo para levar água até a cidade. E lá é um lugar onde tem um sol escaldante. E a água chegava morna na cidade. Quando os membros da cidade de Laodiceia pegavam a água no copo e tomavam, a água estava morna e eles vomitavam. E Deus fala na linguagem deles: o morno eu vomito. Deus prefere essas pessoas que dizem eu odeio, eu não quero isso, eu não quero Deus na minha vida, do que o morno, que é um hipócrita que fala que é e não é. É isso que a palavra está dizendo. Deus está dizendo, ou frio ou quente. O hipócrita não dá. Ou eu sou, ou eu não sou. Segura na mão dessa bênção que está do seu lado. Balança a mão dessa bênção e diga, ou você é, ou você não é. Balança a mão dele. Meu irmão, entenda isso. Ou você é, ou você não é. Balança a mão dele. Deus quer que você seja fiel. Deus quer que você não abra mão da sua fé. Deus quer que você creia, que você seja quente. Balança a mão dele. Quente, incendiado no fogo do Espírito Santo. Oh glória, porque Deus não quer te perder. Deus não quer te perder, Deus quer te dar a salvação. O juízo final vai acontecer, meus irmãos. E nós, se formos quentes, se formos fiéis a Deus, não precisamos temer. Não precisamos temer. Fica de pé. Vou ler aqui o que a igreja diz, para você entender que o que o padre disse nessa pregação não é da cabeça dele. Versículo 677. Vou começar do 675. Antes da vinda de Cristo, a igreja deverá passar por uma prova final que abalará a fé de numerosos crentes. Isso é a igreja, isso aqui é o catecismo da igreja católica. A perseguição que acompanha a peregrinação na terra porá descoberto o mistério da iniquidade. Eu disse que o mistério da iniquidade está se institucionalizando, virando lei. E nós seremos levados nos tribunais diante dessas leis institucionalizadas. Se você quiser ficar fiel a Jesus Cristo, vai ser assim. Mas se você quiser morgar e ser um morno, e concordar com o mundo e dançar a musiquinha do mundo, você vai ficar tranquilo. Mas toma cuidado, porque na hora do juízo Deus vai pedir contas. Mateus capítulo 10, versículo 32. Aquele que se declarar por mim diante dos homens, eu me declararei diante do meu Pai e dos anjos por ele. Mas se nós o negarmos, continua. A perseguição que acompanha a peregrinação na terra porá descoberto o mistério da iniquidade sob a forma de uma impostura religiosa que trará aos homens uma solução aparente para os seus problemas, à custa da apostasia da verdade, da negação da fé. O que é essa apostasia aqui? O que já aconteceu na Europa, em muitos lugares, a negação total da fé. A suprema impostura religiosa é a do anticristo, isto é, de um pseudo-messianismo em que o homem se glorifica a si mesmo, substituindo-se a Deus e ao Messias. 677. A igreja não entrará na glória do reino, senão através dessa última Páscoa, em que seguirá o seu Senhor na sua morte e ressurreição. O reino não se consumará, pois, por um triunfo histórico da igreja, segundo um progresso ascendente, mas por uma vitória de Deus sobre o último desencadeador do mal, sobre o anticristo, que fará descer do céu a sua esposa. O triunfo de Deus sobre a revolta do mal tomará a forma do juízo final, após o último abalo cósmico deste mundo passageiro. Deus vai vencer. Dá uma olhadinha para quem está do seu lado, com um sorriso.
E se nós estivermos com Ele, diga para ele, se nós estivermos com Ele, nós também venceremos. Eu achei bonito aqui o esposo beijou a esposa. É esposo já? Eu vi nesse beijo o beijo de Jesus em nós. Jesus que beija a sua esposa e diz assim: eu te amo e eu quero estar junto com você nesse dia. Quando ele beijou ela, para mim foi isso. Eu não quero estar sozinho, eu quero estar junto com você, minha esposa. Eu quero estar junto. Sinceramente, eu não quero entrar sozinho, eu quero entrar com vocês. Eu quero estar junto com vocês, com cada um dos que estão aqui, mas com os milhares que me assistem de casa. Eu não quero salvação sozinho. Eu não quero só para mim, eu quero a minha comunidade, os meus irmãos de comunidade, aqueles que estão conosco na evangelização. Por que um acampamento? Preparar o caminho do Senhor, para que nós entendamos o tempo que nós vivemos. Isso diz que Jesus vai voltar hoje, ou amanhã, ou em 2015? Não! Mas diz de sinais, mas diz de uma necessidade, que se Ele voltar em 2014, ou em 2015, ou em 2030, que eu esteja preparado, fiel a Jesus, que eu não apostate da fé, que eu não aceite um paradigma anticrístico, mas que eu seja fiel ao Senhor. Ergue os seus dois braços lá no alto, e diga agora com as suas palavras que você quer ser fiel a Jesus até o fim. E você reconhece as suas limitações, as suas fraquezas, os seus pecados. Você até reconhece que você deu espaço na sua vida para as novelas, para as músicas, para os conceitos de filmes que você não questionou, mas que a partir de agora você quer o discernimento dos espíritos, para que esse dia do juízo não te pegue desapercebido, dormindo. Nós queremos, Senhor, nós, Canção Nova, nós queremos. Envia o Seu Espírito Santo, traz avivamento para o nosso coração, traz reavivamento para a nossa vida. Nós queremos ser fiéis até o fim. Ajuda-nos, Senhor, nessa fidelidade. Vai dizendo agora para Jesus: eu quero ser fiel à doutrina, eu quero ser fiel ao magistério da igreja, eu quero ser fiel a Jesus Cristo, à sua sagrada palavra, aos seus mandamentos. Eu quero ser fiel. Me ajuda, Espírito Santo, dá-me o discernimento, dá-me a visão espiritual, retira de mim o medo, a insegurança, a incerteza, e coloca em mim, Senhor Deus, a alegria dessa expectativa. Quando essas coisas começarem a acontecer, erguei a vossa cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Solta a sua voz no Espírito por um instante. Segura na mão do seu irmão. Nós somos a esposa, nós somos a igreja, nós somos essa raça eleita, escolhida para o céu. Vem, Espírito Santo, vem selar tudo aquilo que nós ouvimos, absorvemos, experimentamos. Vem, Espírito Santo. Viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é ganho. Não há outra questão, quando se é cristão, não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal, conquistarei troféu. Não há outra questão, quando se é cristão, não se para de lutar. Viver pra mim é Cristo, viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é ganho. Não há outra questão, quando se é cristão, não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal, conquistarei troféu. Não há outra questão, quando se é cristão, não se para de lutar. Segura na mão desse irmão. Diga para ele: a Canção Nova é uma bênção. A Canção Nova é uma bênção. A Canção Nova é uma dessas vozes. Fala para ele: é uma dessas vozes A Canção Nova é uma dessas vozes que clama no deserto. que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor. Preparai o caminho. Nós somos família Canção Nova. Nós somos família Canção Nova. E nós vemos aqui nessa obra Nós vemos aqui nessa esse obra sinal esse sinal de um comprometimento
comprometimento com esse anúncio, com essa feliz expectativa essa feliz da vinda do Senhor. da vinda. E juntos, como família Canção Nova, Como família como Canção cristãos, como cristãos, como igreja, como igreja, nós vamos perseverar até o fim nós vamos perseverar até para o fim, experimentar a salvação. para experimentar a salvação. Aleluia! Aleluia! E aplauda essa certeza de que juntos nós vamos perseverar até o fim. E no final, eu quero dizer para você, nós estamos dentro de um sistema de comunicação. E esse sistema é mantido pela sua ajuda. Quando você ajudar a Canção Nova, você tem que se alegrar e dizer assim: eu estou ajudando uma obra de Deus que está preparando o mundo para a segunda vinda de Jesus. Eu colaboro com essa obra de Deus. Eu ajudo essa obra de Deus. E se você não é sócio, seja sócio, para que você celebre com a gente essa feliz expectativa da vinda do Senhor. Nós estamos nessa reta final desse ano de 2014. Se você não ajudou, mas se você já ajudou e pode ajudar mais, nós estamos junto com você nesse combate e nós precisamos da sua ajuda. Levanta a mão do seu irmão e canta mais uma vez: viver para mim é Cristo. Junto com a Canção Nova, rumo ao 100%. Para evangelizar, enquanto nós tivermos tempo para evangelizar na TV, na rádio, na internet, nós vamos até o fim, comprometidos com o Evangelho. Amém. Cante. Viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é ganho. Não há outra questão, quando se é cristão, não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal, conquistarei o céu. Não há outra questão, quando se é cristão, não se para de lutar até chegar ao céu. Eu quero pedir a Jesus, pelo dom que Ele me deu do ministério sacerdotal, que a bênção cele na sua vida tudo aquilo que você escutou e todo esse chamamento que Deus nos fez por essa palavra anunciada, um chamado a viver a radicalidade do Evangelho e a viver em expectativa, cientes de que o mal, infelizmente, na sua iniquidade, tem se institucionalizado, mas nós não vamos retroceder, nós vamos avançar com o estandarte do Cristo, que é a cruz, com o rosário na mão, com a palavra de Deus na boca, anunciando e denunciando no nome do Senhor aquilo que nós precisamos, rumo a céus novos e terra nova. Bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. E faz festa aí agora para esse Jesus que está voltando. Viva Jesus! Cantamos assim agora. Mas o Senhor virá, Ele não tardará. Deus seja santo, 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 pois Deus é santo, santo, santo. E a santidade da minha vida, apresse o Senhor, e Ele logo virá. E aplauda mais uma vez o Senhor Jesus. Meu amigo, que abra a mente dessas pessoas para que elas possam descobrir que a vida vale a pena. Eu, como comunicador, como padre, eu só vou onde eu posso levar Jesus comigo.